Uma simples carona terminou com o futuro brilhante de uma garota. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Em abril de 1988, nasceu em Nova Jersey Brittany Gregory. Brittany era a caçula de 5 irmãos. Devido à conduta dos pais, Brittany foi criada a grande parte da sua infância pela bisavó. O pai vendia entorpecentes e a mãe usava. A família não tinha estrutura e capacidade para ter ou criar filhos. Em 1997, Brittany e outra irmã foram morar com o pai. Os outros filhos eram fruto de outros casamentos da mãe. O pai entrou na justiça para conseguir a guarda, disputando com a bisavó, e conseguiu, mesmo com o histórico criminal que ele tinha. Inclusive, a conduta dele não tinha mudado nada. Mesmo com uma estrutura familiar degradante, Brittany era estudiosa, não tinha nenhum tipo de vício, era extremamente doce e gentil. Ela era uma aluna acima da média, geralmente gabaritava todas as provas e adorava ciências. De acordo com o diário dela, ela queria ser psicóloga forense para ajudar as pessoas. Com 16 anos, Brittany estava no ensino médio, cursando o 2º ano. Ela tinha um namorado chamado John, com 18 anos. Eles adoravam um ao outro. Eles se davam muito bem. Estavam juntos há quase 2 anos. Mas um certo dia, eles tiveram um desentendimento. No dia 11 de junho de 2004, Brittany, ainda morando com o pai dela, aproveitou para dormir até mais tarde, que era domingo. Ela não precisava estudar. Assim que ela acorda, ela liga pro namorado dela, para tentar fazer as pazes com ele. Ela gostava demais dele. Mas quando ela liga, John estava na praia. Ela ficou chateada por isso. Então ela pede para ele vir para conversar com ela. Mas ele disse que não, só depois que terminasse o passeio. Ela ficou mais chateada ainda. Domingo, perto das 8 da noite, Brittany estava tentando uma carona para ir na casa do namorado conversar com ele. Todos tinham saído, a irmã, o pai, ela estava sozinha em casa. O namorado disse que depois que terminasse o passeio, ia até a casa dela, mas ele não apareceu. Por isso ela estava incessantemente tentando conseguir uma carona para encontrar com ele. Para todos os familiares que ela ligou, nenhum podia dar carona. Todos estavam ocupados. A irmã que morava na casa com Brittany e o pai chega em casa e não encontra a irmã. Essa irmã liga para John, namorado de Brittany, saber se ela estava lá. Ele disse que não tinha visto ela aquele dia. A irmã de Brittany ficou muito preocupada, que ela nunca tinha feito isso. E mais preocupada ainda, e não tinha levado o celular. Ela também nunca tinha feito isso. Já era manhã do dia 12 e nada de Brittany. A irmã vai até a polícia para fazer um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Como Brittany tinha 16 anos, era menor de idade, a polícia não espera e se desloca até a casa dela. Lá eles viram que, além do celular, Brittany havia deixado na casa objetos pessoais que ela levava quando saía. Ali eles constataram que talvez tivesse acontecido algo de ruim. A polícia vai nos vizinhos conversar, mas nenhum deles tinha avistado Brittany. A polícia também entra em contato com John, o namorado dela, pedindo para ele ir até a delegacia. John ficou preocupado porque não sabia que Brittany havia sumido. Ele diz à polícia que falou com ela pela última vez no dia anterior, por telefone. A polícia solicitou que John fizesse o teste do polígrafo. Ele prontamente aceitou. Nesse momento, as 2 irmãs mais próximas de Brittany colocavam cartazes com foto dela por todos os lugares. E a mídia local também publicou em jornais. Agora todo mundo sabia que Brittany Gregory tinha desaparecido. A polícia ficou sabendo que uns 300 metros da casa de Brittany tinha uma floresta que ela usava para cortar caminho para ir para a casa do namorado dela. A polícia vai até lá. Durante alguns dias, a polícia verificou o local, mas não havia nenhuma pista. Já no dia 16 de julho de 2004, Brittany ainda estava desaparecida. Nesse mesmo dia, John fez o teste do polígrafo. Passou. Nada deu no teste que acusasse ele de alguma coisa. Os amigos de Brittany contaram para a polícia que a família dela era desestruturada e não era flor que se cheire. Que o pai fazia algumas coisas ilegais e na casa tinha um entra e sai de pessoas desconhecidas. A polícia agora queria saber quem eram essas pessoas. O caso começou a esfriar e não havia pista de nada. Até que um homem falou com a polícia. Esse homem falou com a polícia e conversou com outro homem chamado Jack Fuller. Ele também era vendedor de substâncias. Vocês sabem quais.
Jack tinha 38 anos na época. Esse homem, informante da polícia, disse que Jack Fuller contou para ele que estava com muita dor nas costas, porque ele levou muito tempo cavando uma cova no areial para colocar uma menina que ele tinha tirado a vida lá dentro. O desaparecimento de Brittany estava na mídia nacional. Então, quando Jack disse isso para esse informante da polícia, ele achou que a menina que Jack se referia era Brittany. Por isso, ele procura os policiais e conta tudo. Jack fazia negócios ilegais com o pai de Brittany. Sempre estava na casa dela. O homem que contou para a polícia aceitou usar uma escuta, fazer uma gravação escondido, se encontrar com Jack numa lancheria para ver se arrancava alguma confissão, alguma outra pista. No estado de Nova Jersey, a escuta escondida pode ser usada como prova, mesmo sem o consentimento da outra parte. Então eles se encontram na lanchonete e começam a conversar. O homem com a escuta fala para Jack que alguém viu a cova e que seria melhor ele ir até lá arrumar. E mentiu para Jack, conseguir alguma informação. Jack disse para ele que não era possível, porque no momento só tinha ele, a Brittany e Tommy. Jack fala pro informante que ia tirar a vida de Tommy também, para ele não falar mais nada, porque só podia ser coisa dele. Quando a polícia ouve isso, eles querem saber quem é o Tommy e para evitar que Jack fizesse o que ele prometeu fazer com Tommy. A polícia encontra o Tommy. Quando eles chegam na casa dele, o carro de Jack estava na frente. O carro estava sem combustível. Quando Jack volta do posto de gasolina para abastecer o carro que estava em frente à casa de Tommy, a polícia prende ele. E afinal, eles tinham uma confissão pela escuta. Jack tinha tirado a vida de alguém, mas eles ainda não podiam provar. A polícia também levou Tommy para a delegacia. Tommy e Jack eram amigos desde criança. E quando a polícia começou a interrogar Tommy, ele não falava nada. Ele não podia entregar o amigo dele. Então os policiais mostram a gravação da escuta sobre a conversa de Jack e o homem informante. Tommy ouve Jack dizendo que ia tirar a vida dele. Ele não fala nada sobre o que ele tinha feito. Após ouvir tudo, Tommy abre o jogo e conta tudo para a polícia. Tommy fala que no dia 11 de julho, ele e Jack estavam dando uma volta de carro e Jack resolve ir na casa de Brittany, falar com o pai dela. Quando eles chegam na casa, somente Jack entra. Brittany estava sozinha, não tinha ninguém com ela. Em seguida que Jack entra na casa, ele sai com Brittany e diz para Tommy que ia dar uma carona para ela até a casa do namorado. Jack fala para Tommy que ia deixá-lo perto de casa e dar tal carona a Brittany. Tommy diz que tudo bem. A partir dali, não sabia de mais nada. Não sabia de Jack e não sabia de Brittany. Não sabia o que tinha acontecido. Ele ficou sabendo depois que Brittany estava desaparecida. Mas mesmo assim, ele ficou calado. Ele viu Jack saindo com ela. Mas por serem amigos de infância, Tommy não contou nada para ninguém. Ele sabia que era Jack o responsável pelo sumiço dela. Ele podia ter avisado a polícia, mas claro, o melhor amigo dele, ele não ia entregar. No interrogatório, Jack não falou nada. Ele também ouviu a gravação da escuta. Mesmo assim, ele ficou calado, se fazendo de desentendido. Pelas fontes, Tommy foi liberado e Jack ficou preso para averiguações. Enquanto isso, aparece uma mulher querendo falar com a polícia. Ela disse que podia ajudar a encontrar Brittany. Isso porque ela já tinha sido sequestrada por Jack. A mulher era usuária de substâncias. Contou para a polícia que uma vez saiu com ele. Jack prometeu para essa mulher que ia fornecer substâncias, mas isso não aconteceu. Jack teria levado ela para uma casa, feito tudo que vocês possam imaginar e deixou ela presa, até que ela conseguiu fugir. Essa mulher disse para a polícia que provavelmente Jack levou Brittany para esse mesmo lugar. Era apenas 10 minutos da casa de Brittany. A polícia imediatamente se desloca até o lugar. Começaram a procurar. Durante dias, a polícia fez buscas na região, até que encontraram um local com muita areia. Lembram que Jack tinha dito para o homem que estava com dor nas costas porque tinha cavado no areal? Então a polícia para naquele local e começa a remexer no chão. Eles acharam Brittany. Ela estava sem roupas e sem vida. Agora a polícia, além de ter essa prova cabal, que era o corpo, a polícia também encontrou no carro de Jack vestígios de sangue de Brittany. Jack não tinha como escapar da condenação. Sem escapatória,
Jack confessa. Ele falou que quando deu a carona, ele começou a usar substâncias dentro do carro. Britney não gostou. Ele disse que ele se irritou muito com ela e começou a agredi-la, até que ela ficasse sem movimentos. Mas claro que é tudo mentira. Ele deu carona para ela já sabendo o que ele ia fazer. Isso é o que eu acho. É que era amigo do pai de Britney. Até onde vai a culpa do pai? Ele colocava homens estranhos e marginais dentro de casa, sem se preocupar com a segurança das filhas. Tamanha irresponsabilidade que resultou numa história trágica. Em 18 de outubro de 2005, Jack Fuller recebe a condenação de 30 anos de prisão sem direito a condicional. Mesmo ele sendo reincidente, tendo sido preso 48 vezes por porte ilegal de substâncias e de arma, ele pegou só 30 anos. A pena foi ridícula, pequena e injusta, devido tudo o que ele fez. Em 2008, a escola que Britney estudou fez um laboratório forense em homenagem a ela. Deixe nos comentários o que vocês acham da responsabilidade do pai de Britney. Até onde vai a culpa dele? Não foi ele que fez, foi ele que permitiu que marginais entrassem na casa dele, aonde moravam as suas 2 filhas. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.